Meu irmão me deixou em lares adotivos quando minha mãe faleceu, mas 15 anos depois a amiga da minha mãe descobriu e está me ajudando a recuperar o que é meu. Falando do passado, deixe-me contar sobre o meu antes de entrar no que aconteceu hoje. Quando eu tinha 9 anos minha mãe faleceu, fiquei com meu irmão de 23 anos. Nunca soubemos quem era nosso pai, mas mamãe cuidou muito bem de nós. Ela tinha um bom emprego, uma casa bonita e se certificava de que não nos faltasse nada. Meu irmão, que havia se mudado para ir para a universidade, voltou pouco antes da morte dela. Mais tarde descobri que ela estava doente e escondeu isso de mim. Depois disso meu irmão me disse, antes que os assistentes sociais me levassem, que ele não tinha condições de cuidar de mim. Fui colocado sob custódia e passei a vida toda mudando de lares adotivos. Tive o azar de não ser adotado e acabei no sistema até fazer 18 anos. Meu irmão não me procurou nenhuma vez em todo esse tempo. Parei de pedir ao meu assistente social para procurá-lo depois de muitos anos de decepção. Continuei pensando que ele voltaria para mim algum dia, mas era apenas um sonho, um conto de fadas. Quando fiz 18 anos comecei a procurá-lo sozinho, e foi então que descobri a outra versão da história. Segundo as pessoas com quem falei, meu irmão não quis cuidar de mim porque não conseguia lidar com a pressão, ele não me procurou desde então e não havia informações atuais sobre ele nos registros. Ao descobrir isso me senti arrasado, mas decidi investigar mais sobre o que aconteceu sem condená-lo. Decidi dar a ele o benefício da dúvida. Ele só tinha 23 anos quando mamãe faleceu. Então, os anos se passaram, mas eu não consegui encontrá-lo. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. E nossa, como me sentia arrasado. Comecei a pensar que algo tinha acontecido com ele e por um tempo até parei de procurar. Chorei a perda de um irmão que mal conseguia me lembrar e só tive que dizer a mim mesmo que essa era a mão que me havia sido dada. Enquanto isso, fui para a universidade, me saí muito bem e me formei com um GPA de 3,6. Depois me tornei assistente médico e ocupo esse cargo há alguns anos. Também namoro uma mulher muito bonita e boa chamada Peyton há 2 anos. Bem, meu trabalho é satisfatório e minha vida vai bem, mas ainda há aquele vazio que não pode ser preenchido. Eu tinha feito as pazes com o fato de que nunca mais veria meu irmão, até que uma amiga da minha mãe me encontrou. Foi uma coincidência porque ela é amiga da mãe da Peyton. Quando a mãe da Peyton mostrou uma foto nossa, ela me reconheceu imediatamente. Minha mãe foi sua amiga por muitos anos e me conhecia muito bem. Ela ficou sabendo de mim por muitos anos, mas quando tive que me mudar para outro estado simplesmente perdemos contato. Acontece que ela está me procurando desde que fiz 18 anos. Considero que me reconectar com ela foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, finalmente alguém que podia me dar respostas. Ela me contou que meu irmão ficou com toda a herança, embora eu devesse receber uma grande parte quando fizesse 18 anos. Ela tentou manter contato com ele e aconselhá-lo quando ele obteve o poder legal da minha custódia, que era uma condição para receber a herança, mas ele não queria saber de nada. Ele a ignorou e desde então se manteve afastado de tudo. Meu irmão só poderia receber herança se aceitasse ser meu tutor legal e então deveria receber uma parte da herança também. Enquanto isso ele havia prometido à minha mãe que cuidaria de mim até que eu fosse maior de idade. Por outro lado, ela conhecia um investigador particular muito bom que podia encontrar qualquer pessoa, não importava onde estivesse, e se ofereceu para me colocar em contato com ele. Depois de pensar um pouco decidi aceitar a oferta. Eu precisava obter respostas. Quer dizer, se meu irmão realmente era essa pessoa sombria que parecia ser, então eu merecia falar com ele. O investigador particular conseguiu encontrá-lo em menos de 3 meses. Acontece que a razão pela qual era impossível encontrar meu irmão era porque ele havia mudado seu nome. Agora ele era casado e morava em uma cidade próxima. Uma vez que obtive seu endereço, reuni a coragem para visitá-lo. A senhora Pickins, amiga da minha mãe, foi gentil o suficiente para me acompanhar. Uma vez que chegamos, reservamos quartos em um hotel local e descansamos na noite seguinte. Quando meu irmão Tom estivesse fora do trabalho, nos apresentaríamos em sua casa. Ao chegar, percebi que tínhamos escolhido um dia muito ruim porque havia algum tipo de reunião. Para minha surpresa, ninguém nos questionou. A senhora da casa até nos deu as boas-vindas e dissemos a ela que realmente precisávamos falar com Jacob, seu novo nome. Ela disse que sairia depois de se refrescar. Descobri ao ouvir o que acontecia na reunião que eles estavam organizando uma festa para Tommy porque ele tinha acabado de ganhar um prêmio empresarial. Meu irmão era um dos donos de concessionárias mais bem-sucedidos da cidade e dominava em seu campo. Fiquei feliz que ele estivesse indo bem, mesmo que tivesse se esquecido de mim no processo. Uns minutos depois ele finalmente saiu, mas eu não consegui me aproximar tão facilmente porque estava assustado. A senhora Pickins me pegou pela mão e me encorajou até que eu consegui me aproximar. Quando me parei na frente dele e me apresentei, ele se mostrou surpreso por um segundo. Depois me olhou com indiferença e disse que não tinha ideia de quem eu era. Ele tentou se afastar, mas eu o agarrei pelo braço e o chamei pelo seu nome de nascimento. Seu rosto mudou como se ele tivesse percebido quem eu era, mas desapareceu tão rápido quanto. Ele perguntou em voz alta quem nos havia deixado entrar. Sua esposa disse que pensou que éramos amigos dele e que ele queria falar conosco. Ele disse a ela que eu era um vigarista fingindo ser seu irmão. Afirmou que não tinha irmão, então eu não podia ser o que estava afirmando. Implorei para que ele falasse comigo por apenas um segundo porque eu tinha provas de tudo o que dizia. Ele disse que não queria ver nenhuma prova e que eu devia sair da sua vista antes que ele fizesse algo de que se arrependeria. Quanto mais ele falava, mais se enfurecia. Agora todos nos olhavam,
Comecei a me sentir envergonhado e considerei ir embora, mas eu tinha ido longe demais. Primeiro você me entregou ao sistema e agora me nega na frente de todos? Eu disse essas palavras e a próxima coisa que soube foi que ele tinha me empurrado contra a parede. Então eu o empurrei de volta e ele caiu no sofá. Pedi que ele me escutasse, mas naquele momento eu estava furioso. De repente me agarraram e me jogaram para fora. Disseram para eu ir embora antes que chamassem a polícia. Para eles estava claro que eu tinha me confundido porque aquele era Jacob, não o Tommy que eu achava que conhecia. Fiquei muito triste enquanto caminhávamos de volta para o carro. Não conseguia acreditar. Ele tinha me negado como se eu não fosse ninguém. Então era verdade. Ele tinha me abandonado e roubado minha herança. Eu tinha lhe dado o benefício da dúvida porque ele era jovem quando me abandonou, mas depois desse encontro fracassado acho que preciso fazer algo. Atualização. Primeiramente, quero agradecer a todos pelos comentários na minha publicação inicial. Houve uma atualização sobre esta situação. Seguindo o conselho de vocês, enviei um e-mail para ele me explicando e anexando as provas que tinha. Ele respondeu no dia seguinte e nos encontramos ontem em um restaurante próximo. Sua esposa o acompanhou, mas se sentou em uma mesa diferente. Depois de fazermos os pedidos entramos no assunto, e não foi nada como eu pensei que seria. Primeiro ele me disse que lamentava tudo que eu passei e que provavelmente foi difícil crescer em um lar adotivo. E depois me mostrou sua identidade e disse que seu nome era Jacob, mas que não sabia quem era Tommy. Eu sabia que ele ia tentar isso, então mostrei a prova que tinha da sua mudança de nome. Ele disse que era falsa, que nunca tinha mudado de nome e que eu não deveria confiar em quem me deu essa informação. Fiquei perplexo, ele estava realmente convencido de que não era meu irmão, mas eu me parecia com ele, falava como ele e tinha os mesmos gestos. Talvez ele tivesse tido um acidente que alterou permanentemente sua memória. Perguntei se era esse o caso, mas ele me disse que estava cansado do meu assédio e que me denunciaria se eu não o deixasse em paz. Com isso ele se levantou e foi embora. Não o segui, fiquei ali por um tempo tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Todos aqueles anos, dinheiro e esforço procurando uma pessoa que não queria ser encontrada. Olhei ao redor procurando câmeras, mas não era uma piada. Meu próprio irmão de sangue tinha acabado de me negar. Parte 2 daqui 30 minutos.